Deus, como é gostoso estar na Tua presença. Que os nossos olhos estejam em Ti o tempo todo. Que nada roube o nosso coração desse lugar, os nossos olhos dele. Aleluias. Como é bom saber que temos um esconderijo secreto. Um lugar onde nós vamos esconder das amarguras deste mundo, das desilusões deste mundo, no lugar secreto, no esconderijo do Altíssimo. Aleluias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, descansará. Aleluias. Tu és tudo que eu mais quero. Cante assim. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui, sim, Deus, estamos aqui. Pai, eu amo Tua presença, aleluia. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti. Estamos aqui. Oh, Tua presença inunda este lugar. Aleluias. Aleluias. Tu és tudo que eu mais quero. É sim, Deus. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Nós amamos a Tua presença. Pai, eu amo Tua presença. Aleluias. Teu sorriso é vida em mim. Oh, aleluias. Eu seguro em Tuas mãos. Eu confio em Ti. Confio em Ti totalmente. Quero ir mais fundo. Leva as Tuas profundezas, Deus. Tira-nos do raso, Deus. Queremos ir nas Tuas profundezas nessa noite. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória queremos ver, Deus. A Tua glória aqui neste lugar, como Moisés viu. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro. Mais perto, Senhor. Lugar secreto. Aos Teus pés. Aos Teus pés. Pois a Tua glória
te convida para este lugar. Oh, no secreto da sua casa, sem olhares, sem palco, sem plateia, só a intimidade da filha com o pai, do filho com o pai. Esse lugar, saímos revigorados e transbordando da graça dele para quem precisa que transborde em nós, nesse manancial que é ele. Aleluias. Manancial, aleluias. Fonte de vida, sim. De onde eu preciso e quero beber todos os dias, tem mais que um desejo. Tu és essência pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Sim, eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Só a vida nele, irmãos. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo. Tu és essência pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede, eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede, oh Deus, da fome aqueles que perderam a fome de ti, Deus. Oh, que nunca acabe, Senhor, a fome de te adorar, de estar na tua presença. Temos sede e fome. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés, sim, Deus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Anunciar, única fonte de vida tu és. Só vida nele, vida com abundância. Ele veio trazer vida e vida com abundância. Água para os sedentos, pão para os famintos. Ele é isso para nós. E tem uma mesa aqui nesta noite, uma mesa que o Senhor preparou para os seus filhos. Nesta mesa você pode se alimentar. Tem cura, tem renovo, tem alegria, tem
força para os que estão fracos. Tem alento para os desalentados. Sim, tem esperança. Oh, tem milagre, tem transformação, tem unção, tem graça, tem tudo. Na mesa do Senhor não falta nada. Os filhos podem sim, é para nós sim. O Espírito Santo está aqui distribuindo. Aleluia. Peça a Ele, Ele dá para quem pede. Pedir, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, abri-se-vos abra a boca. Peça a Ele o que você quer nessa noite. Mais graça, mais unção, mais ousadia. Que transborde em nós a unção do alto, a unção que quebra o jugo, a unção que despedaça as correntes. Essa unção, oh Deus, venha sobre nós, sobre os sedentos aqui nessa noite, sobre os famintos de Ti nessa noite, Deus. Aleluia, para aquele que só se sacia em Ti. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Vamos aplaudir o Senhor, glorificar o nome dEle. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos também neste momento adorar o Senhor com dízimos e oferta para a honra e glória de Jesus. Queria pedir o nosso obreiro aqui que ungisse. E vou pedir que todos saiam do seu lugar e venham aqui na frente receber a unção na sua vida em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar e receber a unção de Deus. Glória e louvores. Sai do seu lugar, irmão, venha receber a unção. Levantemos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, dignos de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu. maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos. Abra o teu coração para o Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, Deus, te exaltar, te glorificar, Senhor, pois toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Deus. Nesse momento que passamos aqui, Senhor, louvando a Ti e te exaltando, queremos, ó Pai, agradecer por cada vida que compareceu aqui nessa noite. Tenha misericórdia, Senhor, e perdoa aqueles que não puderam vir, meu Deus, te adorar. Mas que cada um dos irmãos que aqui estão possa representar suas casas, suas famílias. Que o Senhor venha falar conosco aqui nessa noite através da Tua palavra. Eu ministro a bênção do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém aí, irmão? Aproveitando os irmãos de pé mais uma vez, em reverência à santa e poderosa palavra. 1 Coríntios capítulo 15. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15. Quem já encontrou, dê um amém aí para nos ajudar. Então já vamos começar a leitura. Diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, apareceu aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem.
Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim vocês crerão. Podeis assentar. Deus abençoe a vida de vocês. Queridos irmãos, eu queria falar com os irmãos aqui hoje sobre o Evangelho de Jesus Cristo. É muito importante a gente estar sempre repetindo, sempre lembrando a você o que é o Evangelho, pois até Paulo fez isso com os irmãos ali de Corinto. Porque às vezes a gente, irmãos, a gente vai se desviando para outros caminhos no meio da religiosidade e esquecemos que o Evangelho, ele é o eixo, ele é o centro da nossa fé. E às vezes as pessoas não compreendem muito bem o que é o Evangelho. Quando nós falamos sobre o Evangelho, as pessoas não compreendem o Evangelho. Então Paulo, ele enfatiza aqui, irmãos, que o Evangelho sim é a mensagem que não deve sair da igreja. E todo crente deve crer e entender o que é o Evangelho. Você deve entender, irmão, o que é o Evangelho. Então Paulo, ele vai lembrar aos irmãos, dizendo: o Evangelho que eu anuncio é o Evangelho que vai falar alguns pontos a qual ele vai mencionar aqui. Por quê? Porque outros estavam pregando outro tipo de Evangelho. Então Paulo vai dizer que se não for esse Evangelho, não tem salvação. Se não for esse Evangelho que ele tem pregado e anunciado, não há restauração, não há força para prosseguir nessa caminhada da salvação. Então ele diz: esse Evangelho que eu prego para vocês e anuncio a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firme, é esse Evangelho que está dando firmeza para vocês. Sem esse Evangelho, ou fora desse Evangelho, não existe firmeza espiritual. Facilmente a pessoa cai na primeira investida de Satanás, ou na primeira dificuldade a pessoa já deixa de perseverar na caminhada. Então Paulo vai dizer, irmãos, que se você não entender e não crer nesse verdadeiro Evangelho, em vão é tudo aquilo que você creu. A sua fé se torna uma fé vã. A sua religiosidade para nada presta, se você não entender o que é o Evangelho. Então Paulo, ele vai explicar o que é o Evangelho. E ele diz aqui no versículo 3, antes de tudo, entreguei a vocês também o que recebi. Ele está dizendo: assim como Deus me revelou, assim como Jesus me revelou esse Evangelho. Porque esse Evangelho, irmãos, ele só pode ser entendido se ele for revelado por Deus. Viu? O Evangelho, você só compreende ele se ele vir como revelação de Deus. Por isso é necessário você orar e falar: Espírito Santo, me revele o que é o Evangelho. Irmãos, até hoje, eu confesso para vocês, até hoje, eu oro pedindo: Senhor, me revele o Evangelho. Até hoje, irmãos, de tão misterioso e tão rico que é o Evangelho. E as pessoas às vezes acham que é simples o Evangelho. Não, é simples, é só isso mesmo, mas não é. Irmãos, o Evangelho é algo misterioso. O Evangelho, irmãos, é algo que vai revelar tudo aquilo que estava oculto desde a antiguidade. Como diz a palavra do Senhor, os nossos pais não entendiam o que seria esse Evangelho e hoje nos é revelado. O Evangelho é a sabedoria de Deus. O Evangelho é o conhecimento de Deus, Deus nos entregando esse conhecimento. O Evangelho é a chave para se acessar este reino glorioso, majestoso, sobrenatural. Amém, irmão? Sem o Evangelho não tem salvação. Paulo vai dizer: não tem salvação, não tem firmeza, não existe fé, se você não entender o que é o Evangelho. Então Paulo, ele começa a colocar alguns pontos do que seria o Evangelho, para ele dizer: não caiam em outro tipo de Evangelho.
Não creiam em outro tipo de evangelho, porque vocês não vão suportar, vocês não vão ter fé para prosseguir nessa caminhada. E esse é o verdadeiro. E qual é esse evangelho? Primeiro, é o que eu estou entregando para vocês. Assim como eu recebi, eu não estou escondendo nada de vocês. A revelação para mim foi tão benéfica, tão poderosa, e eu tenho provado tanto desse poder que vem do evangelho, que eu preciso revelar para vocês. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos. Porque tudo que é bom para você, você tem que compartilhar para alguém. E eu pergunto para você, se nós não estamos pregando o evangelho, se os crentes não estão anunciando o evangelho e acham que só o pastor tem que pregar aqui em cima, está errado. Todo aquele que é salvo e foi salvo pelo evangelho deve pregar o evangelho. Amém, irmão? Porque a sua fé veio por ouvir a palavra, por intermédio do evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus é poderoso para salvar qualquer pecador. Então você precisa entender o que é o evangelho e começar a pregar o evangelho. E quanto mais você prega o evangelho, mais poder de Deus passa pela sua vida. Amém, irmãos? Então Paulo ele fala, assim como eu recebi, eu também vou entregar para vocês. Nós não podemos reter, irmãos. Nós não podemos guardar somente para a gente. Aquilo que é revelador para a sua vida, aquilo que marcou a sua vida, aquilo que foi o divisor de águas da sua vida, vai ser agora compartilhado, testemunhado, porque você é uma testemunha de Jesus. Então Paulo vai dizer que esse evangelho, irmãos, nos anuncia que Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é o primeiro ponto do evangelho. Todos os dias, para você permanecer firme e permanecer salvo nos caminhos do Senhor, você deve acordar e lembrar: Jesus morreu por todos os meus pecados. Todos os dias, irmãos. Todos os dias. Irmão, vai por mim. Se todos os dias você fazer esse exercício de lembrar da mensagem do evangelho, e lembrar que o primeiro ponto do evangelho, a primeira coluna do evangelho, que é poderosa para salvar, diz que ele morreu por todos os seus pecados. Se eu lembrar disso todo dia, o que vai acontecer comigo, pastor? Primeiro, vou ficar constrangido. Eu não vou querer pecar, vou pensar, peraí, alguém morreu pelo meu pecado. Eu não posso tornar o sangue dessa pessoa inútil na minha vida. Se alguém morreu por amor a mim, eu não posso pecar mais. Se você não reconhecer, irmão, que Jesus ele morreu por você, para perdoar os seus pecados, para te lavar de todo o pecado, ele fez amor a você. Se você não entender isso, irmão, profundamente, você vai continuar como escravo do pecado. Mas ele morreu para salvar você da escravidão do pecado. Crente, irmão, que é salvo em Jesus Cristo, não é mais escravo do pecado. Você sabe, irmão, qual que é a causa de toda a destruição da humanidade? É o pecado. É o pecado. A causa de todo divórcio, toda separação, toda destruição de família. Eles podem arrumar uma lista enorme de problemas e acusações, mas a semente original se chama pecado. Pecado. É isso aí, irmão. Se você entender o que é o evangelho, você vai entender qual a causa de todos os problemas que existem aí fora. E quando alguém vier conversar com você e falar: minha vida está destruída, você sabe a causa do problema dessa pessoa. E você vai pregar Jesus e falar assim: ei, Jesus morreu para perdoar todos os seus pecados. Irmão, você lembrar todos os dias que ele morreu pelos seus pecados, é todos os dias você andar na justificação de Jesus, sabendo que nenhuma condenação há sobre a tua vida, porque ele morreu para perdoar os pecados que você comete, que você vai cometer, os pecados que você cometeu no passado. Ele morreu e derramou sangue para perdoar todos os seus pecados. Porque tem gente, irmãos, que até hoje está preso a pecado do passado. Até hoje tem pessoas. Ah, eu não me perdoo porque eu fiz isso no passado, eu fiz aquilo. Irmão, ele morreu para perdoar os seus pecados lá de trás.
pastor, eu estou vivendo isso, eu estou passando por isso, porque os meus pais pecaram, os meus avós pecaram, eu carrego uma herança de maldição. Jesus morreu para perdoar todos os meus pecados, até dos meus pais, até dos meus avós, até dos meus tataravós. O sangue dele é poderoso para destruir todos os pecados. Ah, irmão, se você falar comigo, pastor, aquela mensagem marcou minha vida, porque a partir daquele dia, todos os dias quando eu acordei, eu falei, obrigado, Jesus, porque o Senhor perdoou todos os meus pecados. Carregue isso, irmão. Eu poderia fechar essa mensagem aqui e falar, vai com Deus, e com esta pequena palavra, você vai ter uma grande transformação na sua vida. Mas, irmãos, Paulo também fala um segundo ponto aqui. Ele diz que também, segundo as Escrituras, como as Escrituras estavam apontando e profetizando, dizendo que ele iria morrer pelos pecados, mas também ele seria sepultado. Quando Jesus é sepultado, o que isso representa na minha e na sua vida, que você deve lembrar todos os dias, irmãos. Todos os dias. Primeira coisa, ele morreu para perdoar os meus pecados. Segundo, ele foi sepultado. Por que ele foi sepultado? E você deve lembrar que ele foi sepultado. Você deve lembrar e imaginar, irmãos, que quando ele foi sepultado, ele levou juntamente com ele a sua velha natureza, seu velho homem. Sabe a natureza que briga com você aí, sabe? Sabe esse jeitinho ruim que a gente tem, irmão? Sabe essa natureza perversa e má que a gente tem? Lembra todo dia, Jesus foi sepultado para sepultar com ele a minha velha natureza adâmica, corrupta, mentirosa, prostituta, adúltera, idólatra. Foi tudo sepultado com ele. Irmão, lembra todo dia que naquele sepulcro ali ele levou com ele e enterrou com ele os seus pecados, as suas paixões, as suas idolatrias, as suas fraquezas, as suas incredulidades. Está tudo sepultado com ele. E todo dia você pode orar e falar, Senhor, sepulta o meu velho homem. Sepulta, Jesus. Será que esse evangelho faz sentido para você, irmão? Faz sentido para você aqui? Será que ele mexe com você? Será que essas palavras, será que esse evangelho, irmãos, com esses pontos aqui, esses tópicos, vai fazer diferença na sua vida? Na minha está fazendo, porque eu não era ninguém, eu não era nada, e como Paulo disse, hoje eu sou o que sou, por causa da graça de Deus. Lembra, irmão, todo dia eu não era nada, eu não sou nada, eu não mereço nada, mas hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho um casamento, hoje eu tenho a minha vida, por causa dele, por causa da graça dele, por causa do amor dele. Foi ele que morreu, foi ele que foi sepultado para levar com ele as minhas misérias, as minhas pobrezas, as minhas sujeiras. Ele levou tudo com ele, irmão. Levou. Você pode todo dia lembrar disso e falar assim, ó, ele levou com ele as minhas enfermidades, levou as minhas maldições, levou as minhas doenças, levou os meus prejuízos, levou as minhas misérias, levou todas as ofensas que estão no meu coração, irmão. Você pode lembrar todos os dias, irmãos, levantar pela manhã e orar lembrando do evangelho, irmão. Eu quero desafiar você a todo dia você acordar pela manhã e abrir 1 Coríntios capítulo 15, enxergar o pastor Paulo falando com você assim, eu vou lembrar você mais um dia, mais uma manhã, o que é o evangelho. E o evangelho é, primeiro ponto, ele morreu para perdoar todos os seus pecados. Segundo ponto, e você vai orando e lembrando isso aqui, irmão, e olhando para a palavra e lembrando. Segundo ponto, ele sepultou juntamente com ele
todas as minhas mazelas, tudo aquilo que tira a minha felicidade, tudo aquilo que tira a minha paz, Ele levou com Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas aflições, Ele sepultou. Está sepultado, irmão, está sepultado aquilo que tirava a sua vida, aquilo que tirava a sua paz, aquilo que tirava a sua alegria, já está sepultado. Aleluia. Glória a Deus. E o terceiro e último ponto do Evangelho, que é para você lembrar todos os dias, que Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele ressuscitou, irmãos. Para muita gente ainda, o evangelho de muita gente é apenas Jesus está morto, está sepultado. Mas para nós aqui, nós cremos que Ele não está mais morto, Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, foi porque o Deus Pai aceitou o sacrifício dele. Se Ele ressuscitou, é porque Deus havia aprovado o sacrifício dele, havia recebido o preço que Ele pagou de sangue para salvar eu e você, irmão. Se Jesus ressuscitou, Deus aceitou aquela obra de amor e nos recebeu reconciliados. Jesus reconciliou eu e você com o Pai, irmão. Viu? Se Jesus ressuscitou, o Deus Pai não tem mais ira sobre nós. Não somos mais o filho da ira, mas agora fomos reconciliados com Deus, reconciliado com os céus. E agora os céus não estão mais contra a nossa vida, mas os céus guerreiam ao nosso favor. Se Jesus ressuscitou ao terceiro dia, é porque Deus recebeu o sacrifício dele, e agora eu e você não estamos mais mortos em nossos pecados, mas fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Aleluia, aleluia. Irmãos, então Paulo, ele deixa registrado o que é o Evangelho, para que você nunca esqueça. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia. Isso é o Evangelho. Pastor, eu não sei pregar, mas isso você sabe pregar e vai pregar a partir de hoje. Quando você vê um filho de Satanás escravizado por Satanás, lembre que existe uma palavra poderosa no seu coração, na sua boca, para quebrar as algemas e as correntes dessa pessoa que está aprisionada. E a palavra poderosa para salvar essa vida é: alguém morreu para perdoar os seus pecados, foi sepultado para sepultar esse seu vício, para sepultar esse pecado da sua vida, para sepultar essa maldição da sua vida. E esse mesmo alguém ressuscitou ao terceiro dia, dando para você o direito de vida eterna. Essa é a mensagem, irmãos, que toda ovelha, todo filho de Deus tem que ter na sua boca. A identidade do salvo é o evangelho que está na sua boca. Quer saber se você é salvo, irmão? Essa palavra tem que estar na sua boca. A mesma palavra que salvou você, agora tem que salvar outros através de você. Aleluia. Irmãos, e Paulo vai mais além. Ele diz que Jesus foi ressuscitado, mas também foi visto. Foi visto por Pedro, pelos 12. Foi visto por 500 irmãos de uma só vez. Foi visto por Tiago. Foi visto pelos apóstolos. E agora Jesus é subido, levado aos céus para ser coroado. Foi a ascensão de Jesus, o corpo de Jesus se elevou, subiu às alturas, entre as nuvens. Eles viram o corpo de Jesus subir, mas aí Paulo ainda não era Paulo, era Saulo, perseguidor. Começou a perseguir aquela igreja chamada o Caminho. Mas um certo dia Paulo vai dizer aqui
que ele também teve esse encontro com Jesus. Jesus também apareceu para ele. A gente poderia pensar assim, irmãos, que maravilha, Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos. Como eu queria ver Jesus. Paulo está dizendo que o aparecimento e a revelação do Cristo ressurreto não foi só para os 12, não foi só para os apóstolos, não foi só para aquele tempo, mas ele está dizendo fora de tempo, versículo 8, fora de tempo ele apareceu também para mim. Ah, irmão, você não pegou essa daí. Depois que eu li isso aqui, eu falei, Jesus, agora eu quero te ver. Depois que eu li isso aqui, que Jesus, ele se revelou para Pedro, ele se revelou para Tomé, falou, Tomé, toca aqui, Tomé, toca nos buracos aqui. Jesus se revelou para as Marias, Jesus se revelou para mais de 500 pessoas. Agora Jesus se revela para Paulo. Quem era Paulo? Um pobre miserável, perseguidor da igreja, inimigo da igreja, mas era um escolhido, um chamado de Jesus. Todo aquele que é escolhido e é chamado, prepare que ele vai se revelar para ele. Quem chama o escolhido, quem chama o eleito é o próprio Jesus. Ele vem pessoalmente chamar pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Aleluia. Até hoje você não desviou, irmão, porque a bondade de Deus está atraindo você. Mas eu vou dizer algo profético aqui. Vai chegar a hora, e já está chegando, que Ele vai se revelar para você pessoalmente. Você vai conhecer Ele face a face. Ele vai chamar você para uma obra, e importa que você padeça pelo nome dEle. Você vai amar tanto Jesus depois desse dia, que não vai se importar de sofrer por causa dEle. Isso é o Evangelho, irmão. Isso é o Evangelho. O Evangelho nos dá garantia e veracidade que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. E isso não é só uma história de carochinha. Isso é verdade. Ele não está morto, Ele está vivo. E Ele disse, onde houver 2 ou mais, eu estarei no meio deles. O Evangelho vai abrir os teus olhos aqui nessa noite, vai abrir os teus ouvidos, e você vai começar a sentir a presença de Jesus. Porque em Apocalipse João vai dizer que Ele é aquele que passeia no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele é aquele que tem os anjos na palma da sua mão. Ele é aquele que visita e trabalha no meio da igreja. Ele está aqui cuidando dos seus. Ele não nos deixou órfãos. Ele falou, não se turbe o vosso coração. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Não fiquem tristes. Por um momento vocês vão ficar tristes sim, porque eu vou subir aos céus e vocês vão achar que eu desapareci. Mas eu vou enviar o Espírito Consolador, e Ele vai converter toda a tristeza em alegria. Vocês vão poder ouvir Ele, vocês vão poder senti-lo. Ele é o meu Espírito, Ele é o meu próprio Espírito. Ah, irmão, o Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele está aqui, irmão. Deixa essa roupagem de religiosidade de lado aí, se entrega a esse Evangelho aí, crente. Pastor, eu já sou crente batizado, por que que só prega Evangelho até hoje? Porque todos os dias precisamos nos converter ao Evangelho de Jesus. E eu não me envergonho desse Evangelho, que é o poder para a salvação. Aleluia. Aleluia. Sabe por que a sua vida não mudou ainda, irmão? Porque ainda não foi sepultado o seu velho homem. Sabe por que até hoje você vem para a igreja arrastado e não sente prazer nas coisas de Deus? Sabe por que até hoje você não aprendeu nem a orar? Sabe por quê, irmão? Porque você ainda não sepultou o velho homem. Você não se decidiu ainda para Jesus. Você não se decidiu o que você quer, irmão. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Escute, isso é muito sério. A sua falta de decisão, a sua indecisão de se render ao Evangelho e perder a sua vida por Cristo, já é uma decisão.
Viu? Tem gente que vai empurrando com a barriga, falando, vamos ver, uma hora, vamos ver o que acontece. Não. Todo aquele que ouviu o evangelho precisa tomar uma decisão. Ou aceita ou rejeita o evangelho. E a Bíblia diz, aquele que crê será salvo. Pastor, eu ainda não decidi ainda. Eu gosto de vir na igreja, mas ainda não me decidi. A sua indecisão é uma decisão, porque Jesus falou, quem não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim. Se a pessoa não se decidiu ainda, irmão, em perder a sua vida e se lançar em Jesus, perder a sua vida pelo evangelho, é porque ela ainda não encontrou o amor de Jesus, ela ainda não viu esse amor. Irmão, chega de viver uma religiosidade, chega. Ele está te chamando para você viver nele. Ele falou, não vou deixar você sozinho, aonde eu estiver, vocês vão estar comigo também. Nós vamos continuar junto, porém você não vai me ver assim fisicamente, mas eu vou estar com vocês, vou estar sobre vocês e vou estar em vocês, dentro de vocês, irmão. Aleluia! Mas ainda não tem Jesus, sabe por quê? Porque dentro de você ainda tem muito mulambo. Muito mulambo. Muita sujeira que você gosta de guardar e ficar guardando essas relíquias da sua vida. Não quer perder a sua vida pelo evangelho para poder viver em Cristo. Paulo descobriu, irmão, que Jesus é tudo. Então Paulo vai dizer assim, eu não sou digno. Paulo está dizendo, eu poderia ter morrido ali na hora que eu encontrei Jesus. Ele poderia ter me afuminado, me matado, que já estava bom demais. Mas Jesus deu oportunidade para Paulo de ser um pregador desse evangelho. Da mesma forma que Paulo reconheceu o perdão de Jesus e a graça que era para ele ter sido morto, matou muita gente. Paulo matou homens, mulheres e crianças, velhos. Ele merecia a morte, irmãos. Mas Jesus deu ele a vida, falou, você vai viver e vai pregar esse evangelho. E ele falou, da mesma forma que eu recebi essa graça, eu também vou ministrar essa graça na sua vida. Era para mim estar também sepultado, era para mim estar debaixo de 7 palmas, mas agora eu estou aqui pregando para vocês também. Eu quero oferecer para vocês através do evangelho essa graça. Não existe condenação sobre a tua vida. Aonde abundou o pecado, aonde teve pecado, vai superabundar a graça dele. A graça dele é infinitamente maior do que o pecado sobre a tua vida. Fora de tempo, eu fui chamado por Jesus. E ele diz, irmãos, que se considerava o menor de todos os apóstolos. Olha a humildade desse homem, irmão. Humildade quem dá é Deus, viu? Está faltando humildade na sua vida? Fala, Deus, me dê um pouquinho de humildade. Está faltando simplicidade na sua vida? Pede a Deus, me dá um pouquinho de simplicidade, Senhor. Deus dá, irmão. Então Paulo reconhece a pequenez dele e diz, eu sou o menor de todos eles, porque eu segui a igreja do Senhor, mas pela graça de Deus sou o que sou. Irmão, se você ainda não é o que é, você vai ser o que deve ser. Mas isso só vai acontecer através da graça. Deixa eu te falar um negócio aqui, irmão. Deus já tem definido já o que Ele quer para a sua vida. Deus já tem, irmão. Eu te garanto que é muito bom. Deus já tem o que Ele quer de você. Deus já tem já na eternidade, escrito com canetas de ouro, a história da sua vida. Ele já tem definido, irmãos. Ele já tem na programação dele o que Ele quer para a sua vida. Mas isso só vai acontecer, a sua vida só vai ser deslanchada quando você entender a vontade de Deus sobre a sua vida através da graça. Graça. O dia que você, irmãos, entendeu o evangelho, dizer, eu não sou nada,
Eu mereço o inferno, mereço a destruição, eu mereço a morte, eu mereço a ira de Deus. Mas, Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio na tua morte, eu creio no teu sepultamento e eu creio na tua ressurreição. Aí a graça vai descer sobre você, irmão, e vai revelar para você quem você é. Agora escute isso. Paulo vai dizer aqui, irmãos, que a graça de Deus que foi concedida a ele não veio em vão na vida dele. Por que disse isso? Porque muita gente recebe a graça de Deus em vão. Depois que recebe a graça de Deus e é abençoado, começa a se desviar, começa a esfriar, começa a confiar na sua força, na sua capacidade. E Paulo está dizendo, eu não. A graça de Deus na minha vida foi tão grande, porque o meu pecado era tão grande, que a graça foi tão grandiosa, que a partir daquele dia eu não quis mais viver sem essa graça. Essa graça que me foi concedida, isso foi dom de Deus. Era para mim estar destruído, estar morto, mas Ele me deu a oportunidade de viver. Ele me chamou para algo, Ele me deu um ministério. Ele me deu um ministério. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas Ele me colocou no meio dos apóstolos. Tem gente, irmão, que quer alguma coisa, quer ser usado por Deus, mas quer ser o maior de todos. Enquanto você pensar assim, não pensar com a lente do evangelho, irmão, nunca você vai ser o que você deve ser. Paulo falou, eu sou o que sou por causa do evangelho. O evangelho é o quê? É um óculos que me faz entender os pensamentos de Deus. E dentro do evangelho eu reconheço que nada eu mereço, que nada eu sou, e tudo que eu sou é por causa dele. É ele que me dá a capacidade, é ele que me dá a oportunidade, é ele que me dá o direito. Às vezes você fica deprimido, irmão, entristecido, pensando, não sou ninguém. Deus, quando que o Senhor vai cumprir o teu propósito na minha vida? E Deus está dizendo, você vai ser o que eu quero que você seja. Quando você perder a sua vida, quando você sepultar a sua vida e deixar eu te dar uma nova vida, aí você vai ser o que eu quero que você seja. Você já provou desse novo nascimento, irmão? Não. Quando isso pode acontecer? A partir do dia que você tiver um encontro com Jesus real. Paulo vai dizer, irmãos, que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos. Por que ele trabalhou mais? Versículo 10 vai dizer aí, na parte final, pelo contrário, trabalhei, ele se sentiu menor, mas ele trabalhou mais do que todos eles. Ele diz aqui, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não meu braço, não a minha inteligência, não a minha capacidade, mas a graça de Deus comigo. Irmão, você não pegou essa, porque a hora que você entender essa revelação, você vai aprender que a partir do momento que você receber a graça de Deus, você vai fazer coisas que você nunca imaginou, você vai ganhar capacidade que você nunca teve, porque vem através da graça. Ele diz, a graça está comigo. Por isso eu trabalho mais do que todo mundo. Por isso tudo que eu faço Deus abençoa. Por isso que eu tenho ganhado muitas almas para o Senhor Jesus. Porque a graça anda comigo e eu não largo dela. Eu não me afasto dela. Eu sempre reconheço que nada sou e ela é tudo na minha vida. Paulo está revelando aqui o segredo do ministério dele, irmão. O segredo do meu ministério é que eu nunca mereci nada. Eu não sou ninguém, mas a graça anda comigo. Tenta de você não, irmão. Não tenta de você não, que você vai se dar mal, irmão. Para de fazer
fazer de você. Para de ficar quebrando a cabeça pensando como é que eu faço. Eu acho que agora vai ser assim. Eu acho que eu vou fazer assim. E alguém me falou que eu devo fazer assim. Eu descobri a fórmula e é assim. E é assim e vai dar errado. Mas se você tiver a graça do seu lado, a graça vai te dar uma força além da força que você tem. A graça vai te dar um amor além do amor que você tem. A graça vai te dar uma sabedoria além da inteligência que você tem. Aleluia, aleluia. Escute, irmão, esse homem foi um homem que levou o reino de Deus no meio dos gentios. Ele foi o pregador dos gentios, ganhou muitos gentios para o Senhor Jesus. Mas sofreu, irmãos, apanhou, foi castigado, passou por prisões, foi levado em tribunais, foi levado diante de juízes, diante de rei, condenado, acusado, sofria acusações. E quais eram as acusações que ele sofria? A doutrina que estava trazendo alvoroço. Esse homem está pregando algo aqui que está trazendo alvoroço no nosso meio. Tem que prender isso, tem que matar isso. Está tirando a nossa paz. Mas o que esse homem está pregando? Está dizendo que nós vamos ressuscitar. Olha o que ele está falando. Ele está dizendo que um tal Jesus aí ressuscitou. E isso está mexendo, está abalando, está alvoroçando a terra. Sabe por quê, irmão? Porque o Evangelho é o Evangelho da ressurreição de Cristo. E quem crê na ressurreição vive o poder da ressurreição. E a partir do momento que você prova dessa ressurreição, que você se torna um homem avivado pelo Espírito Santo, pelo Evangelho, aonde você agora coloca os seus pés, irmão, Deus começa a mover céus e terra. Esse homem, ele testificava sobre a ressurreição. Paulo falava de algo, irmão, que ele tinha certeza. Agora me pergunta, por que Paulo tinha certeza que um dia os mortos em Cristo ressuscitarão? Por quê? Porque ele mesmo vai dizer lá em Romanos capítulo 6, irmãos, que todo aquele que creu que Jesus ressuscitou está também ressuscitado com Cristo. Então Paulo está dizendo mais ou menos assim: eu estava morto, mas eu fui ressuscitado em Cristo, e eu creio que um dia Ele vai ressuscitar o meu corpo físico e mortal. Paulo já provava, irmãos, o poder da ressurreição. Quando Paulo prega o Evangelho e diz que Jesus ressuscitou, ele está dizendo: eu sou testemunha disso, eu sou prova disso, porque eu provei, Ele me ressuscitou. Eu estava morto, ele diz aos Efésios lá: nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Ele nos ressuscitou. Agora escute, irmão, toda vez que Paulo vai se defender no tribunal diante de uma autoridade, Paulo conta a mesma história. Você pode ler em Atos, ele conta a mesma história. Qual história? Ele diz: um certo dia estava indo a caminho de Damasco, eu mais alguns soldados, e de repente uma luz muito poderosa apareceu na minha frente. Nós caímos por terra, e de repente uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quando eu olhei, eu vi que era o Senhor Jesus, e ele disse para mim: agora você vai ser a minha testemunha, faça o que eu vou te dizer a partir de agora. E a partir daquele dia eu comecei a pregar esse Evangelho de Jesus Cristo e dizer que Ele não está morto, mas Ele ressuscitou. Sabe por que Paulo pregava com poder, irmãos? Ele fala: minha pregação não é só palavras persuasivas. Não é, mas é espírito e poder. Por que Paulo pregava com espírito e com poder, a ponto de demônios serem destruídos, a ponto de pessoas serem libertas, a ponto de feiticeiros serem libertos, a ponto, irmãos, do avental dele, do lenço dele curar enfermos à distância? O que acontecia com aquele homem? A experiência que ele teve, irmão. Essa experiência que Paulo teve com Jesus foi o divisor de águas na vida dele. Se até hoje você não teve essa experiência desse encontro com Jesus, você precisa ter.
A história da mulher samaritana só mudou porque ela teve um encontro com Jesus. A história da mulher que foi pega em adultério, em flagrante, ia ser morta a pedrada ali, condenada à morte, só mudou porque jogaram ela nos pés de Jesus. Ela teve um encontro com Jesus. A história da mulher com hemorragia de sangue só mudou porque ela teve um encontro com Jesus e tocou na orla das vestes de Jesus. A história do homem só pode mudar quando ele tem um contato, um encontro com Jesus. Jesus disse: recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Ser testemunha, irmão, é você testificar que Ele é vivo, e você viu Ele, você ouviu Ele, você sentiu Ele, e agora Ele está dentro de você, você está dentro dele. Isso é ser testemunho de Jesus. Mas se você não teve essa experiência, irmão, você está apenas na religiosidade. Eu lembro, irmãos, que eu sempre buscava conhecer a palavra do Senhor. Já estudei em outras religiões, outras seitas por aí, estudei a Bíblia e não entrava na minha cabeça. Eu queria desde criança, irmãos, ter algum ofício sacerdotal. Eu queria fazer algo para Deus, mas eu não sabia aonde, qual religião. Comecei no catecismo, eu falei: não, mas que canseira desse negócio, eu vou largar isso para lá. Que trem mais lento, misericórdia, larguei para lá. Não sei como é que é hoje, mas na minha época, misericórdia. Desenha hoje, colore a Arca de Noé. Eu colori a Arca de Noé. Aí depois estudei com os Testemunhos de Jeová, achava até bacana as gravuras dos livros. Aquelas imagens bacanas, aquilo me atraía. Mas de repente meu Deus do céu, mas está esbarrando aqui no amor, porque eu não posso doar meu sangue. Se eu ver minha mãe morrer e precisar de sangue, eu não posso doar para ela. Não, mas, e o amor, onde é que fica? Não quero mais. Aí de repente, irmãos, eu vou conhecer o mundão. Vou lá para o mundo, para as bebedeiras, para as baladas, para as drogas. O pecado foi aumentando a minha vida, foi abundando na minha vida o pecado, me tornei um escravo do pecado. Aceitei Jesus umas 50 vezes na Assembleia de Deus. Ele falava: vai lá, só aceita. Eu: não, vai lá, só vai. Então tá, eu vou. E nada, irmãos, nada. Eu lembro um dia eu estava lá no boteco, lá um pagodinho lá na rodinha de samba lá, Wesley, no botecão lá, chapando todas. Aí chegou lá, meu primo falou assim: minha mãe está te chamando lá, que tem uma irmã da igreja lá querendo orar para nós. E eu fui, todo chapadão. Cheguei lá, a mulher fez uma roda assim, que é tanto de gente, tanto de meus primos, tudo lá, tudo cachaceiro, maconheiro. E eu tô lá pensando: meu Deus, tem que tá demorando demais. E a mulher começou a orar um por um. Deus abençoa, 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 abençoa. A hora chegou em mim, ela parou. Eu falei: agora eu caio. Quando ela parou, irmã, sabe aquelas irmãs dos coquezinhos? Cabelo um pouquinho branco. Eu falei: misericórdia. A mulher era mais baixinha, irmão, e eu varapau, né? Aí ela começou a orar. Ela falou: se levanta suas mãos assim. Eu fiz assim. Aí ela falou assim: o Espírito Santo está purificando as suas mãos aqui agora. E Ele está me mostrando que Ele está te dando um ministério tão lindo, que quando você tocar em pessoas, elas vão ser libertas. Aí um certo dia eu fui na igreja com a minha mãe, cheguei lá, aquele culto que eu não entendia nada. De
De repente o culto acabando, finalizando, o pastor vai fazer a última oração. Eu na porta já, irmãos, na porta ali, igual a Daílson ali, só esperando dar a benção para Mas o Senhor tinha colocado um anjo na porta e disse assim: eu imagino, não deixa esse caboquinho sair aqui não, que hoje eu pego ele. E eu lembro que começaram a orar, irmãos, e eu vi todo mundo ali naquele reboliço espiritual. Eu fechei os olhos, eu falei: meu Deus do céu, por que só eu não sinto nada? Se for o Senhor que está tocando esse povo aqui, toca em mim agora, me faça chorar na sua presença. Irmãos, naquela hora eu senti algo apertando assim, irmãos, meu pescoço assim, foi apertando. Eu comecei a sentir um arrependimento no meu coração, e Deus começou a me mostrar quem eu era. Falou: olha quem você é, olha como eu posso deixar você. E eu falei: Jesus, como eu queria ser assim também. Como eu queria ser um crente como esses, mas eu não consigo mais. Eu sou um escravo do diabo, eu estou aprisionado nesse vício. Comecei a sentir algo tão maravilhoso, irmãos. Eu não estava vendo ninguém mais. Eu não sei o que aconteceu, eu não via ninguém, irmãos. Eu não via ninguém. Mas eu lembro que eu via eu mesmo, parecia que tinha um espelho na minha frente. E depois eu fui entender que Paulo vai dizer que o evangelho é como um espelho que mostra quem você é. Quando eu olhei aquele jovem que estava escravizado pelo pecado, eu falei: Senhor, eu não quero ser assim, eu quero ser assim. E eu falei com ele: se o Senhor me libertar agora, porque daqui 5 minutos tem uma turma me esperando lá fora. Se o Senhor me libertar agora, eu vou te servir o resto da minha vida. Eu tive esse encontro que Paulo teve com Jesus, irmão. E eu posso afirmar: é impossível que eu saia da presença dele, porque eu me tornei um apaixonado por Jesus. Já tropeçou? Já tropecei, já caí, mas ele me ama tanto que ele me levantou com as suas mãos poderosas. Todo aquele que ele buscou, toda ovelha que estava perdida, ele não vai perder nenhuma, irmão. Se tu é uma ovelha de Jesus, ele não vai perder você. Ele não vai perder você. Você é dele. Você é dele. O ministério só sobre a tua vida depois que você tiver um encontro com Jesus. Que Paulo só foi receber um ministério do Espírito Santo, irmãos, depois que ele conheceu primeiro Jesus. Tem um ministério de Deus para você, viu? Quando será, pastor? Depois que você conhecer Jesus face a face. O dia que você vê Jesus, você vai descobrir que você não é nada. Você vai morrer diante dele, vai ser sepultado diante dele, mas ele também vai ressuscitar você. Ele vai perdoar os teus pecados, sepultar o teu velho homem e vai ressuscitar você, vai te colocar de pé, avivando pelo teu Santo Espírito. Irmãos, pode ter 3 irmãos aqui na quinta-feira, eu prego do mesmo jeito. Sabe por quê, irmão? Tem um fogo dentro de mim que não se apaga. Oh, glória. Eu já preguei aqui, irmão, só eu e minha esposa para esse celular aqui fazendo live, sentindo a glória de Deus. Sabe por quê? Porque a vida está no Evangelho, o poder está no Evangelho, aleluia, a unção está no Evangelho. Coma esse Evangelho. Come esse evangelho aí, irmão. Pastor, eu só preciso que Deus resolva a minha vida. Não. Você precisa de Jesus. Você não precisa do que Ele pode fazer para você, não. Você precisa dEle. Ele quer você. Você tem que querer Ele. Depois Ele vai te ajudar. Depois a graça dEle vai te ajudar, irmão. A graça dele vai fortalecer os teus joelhos fracos, os teus braços fracos. A graça vai te capacitar.
pode tornar você, irmãos, uma pessoa que você nem imagina. Viu? Por isso que Paulo disse: eu sou o que sou, por causa da graça de Deus. Irmão, eu estou dizendo para você ir embora nessa noite glorificando a Deus, sabendo que Deus já tem um plano para a sua vida. Deus já tem um querer para você. Então comece a orar dizendo: Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça a tua vontade na minha vida, Senhor. Todo aquele que ouve o chamado de Jesus, ele fala: quem agora quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Venha. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde. Se Deus, sendo Deus, se tornou homem, se fez humilde aqui nessa terra, por que você não pode, irmão? Porque você não pode se sujeitar a Ele, se entregar a Ele e dizer: Senhor, a partir de agora, eu não quero que passe um dia sem eu sentir a tua presença. Não quero ser religioso, não quero. Eu não quero sentir a frieza da religiosidade. Eu não quero sentir a incredulidade deste mundo. Mas eu quero que o meu coração queime o tempo todo, Jesus. Oh, Jesus, só de estar na tua presença é o suficiente para minha vida, Jesus. Feche os olhos, irmãos, que Ele vai pegar você aí agora. Feche os olhos, que Ele vai pegar você aí agora. Feche os olhos, irmão, que Ele vai pegar você aí agora. Ele vai jogar você por terra. Você vai ser impactado com a glória dEle, com a presença dEle. Esse lugar é no Senhor. Tem um lugar especial que Ele reservou para você, irmão. Entre agora na presença dEle. Entre agora. Coloque-se de pé agora, irmão. Coloque-se de pé. Ore comigo. Diga: Senhor, eu preciso dessa experiência. Eu preciso desse encontro contigo, Jesus. De refrigério em ti. Eu quero que você se solte agora, irmão, adorando. Se entregue de verdade agora, irmão. Vai. Esse lugar é no Senhor. Feche os olhos, levante as mãos, vai cantando, dizendo: Senhor, é hoje. É hoje, Jesus. É hoje, Jesus. Preciso de um encontro contigo, Jesus. Irmão, fecha os olhos, liga nessa atmosfera espiritual agora. Há um lugar de vitória em guerra. Esse lugar é no Senhor. Cante bem forte. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar. Enquanto nós vamos adorando o Senhor, eu quero que você comece a orar para Jesus, dizendo: Jesus, eu não quero sair desse lugar, Senhor, sem ter uma experiência contigo. Oh, meu Deus, abra os olhos, Senhor, abra os ouvidos. Abra os olhos, abra os ouvidos agora. Há um lugar onde o medo não me domina. Tenha liberdade aí, irmão, tenha liberdade. Aleluia. Jesus vai libertar você, vai salvar você, vai avivar você. O poder da ressurreição está aqui neste lugar.
Esse lugar é no Senhor. Oh, esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Bem suave agora. Esse lugar é no Senhor. Aleluia, Jesus. Esse lugar é no Senhor. Jesus, assim como o Senhor fez na minha vida, Senhor, faça na vida de algumas pessoas aqui nessa noite. No Senhor. É, Jesus. Esse lugar é no Senhor. Segura assim nessa unção. Segure assim. Cadê a adoração, irmão? Cadê? Se eu não tivesse falado com Jesus, Jesus, se for o Senhor, toca em mim aqui agora. Se eu não tivesse falado, irmão. Será que você não tem essa curiosidade não, hein? Hein, irmão? Será que você não fica com sede também de beber dessa água da vida não, irmão? Você vê alguns irmãos aqui sendo renovados e você, irmão, está na secura, na frieza. Nem curiosidade você não tem. Fala, Jesus, eu quero beber dessa água, Jesus. Oh, eu quero ministrar o Espírito Santo sobre a tua vida agora. Bem lentinho agora, bem lentinho. Bem suave, porque nós queremos ouvir agora o som do Espírito aqui, irmão. Quem vai se revelar para você é Ele mesmo. E quando você vê Ele, ouvir Ele, sentir Ele, o seu velho homem vai cair por terra. Eu quero que os escolhidos de Deus, salvos que estão aqui, dê liberdade ao Espírito Santo agora aí, irmão. Acabei de pregar no horário aqui para você ter liberdade do Espírito aí. Demonstração do Espírito aqui agora. Não é só palavras persuasivas não, irmão. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Jesus não está morto, Ele está vivo. Você faz parte desse reino. Jesus, eu não quero que nenhum saia deste lugar aqui sem sentir o toque da tua presença. Tira agora, Senhor, esse orgulho. Tira essa vaidade agora. Desarma essa pessoa agora, Jesus, para ela sentir a tua potente mão. O oleiro está aqui, irmãos. O oleiro quer te fazer de novo aqui, irmão. Você tem tentado do seu jeito, não está dando certo. O oleiro está dizendo, deixa eu te quebrar e te fazer de novo, que eu vou te encher com os meus tesouros. Isso é arrependimento. Ser quebrado pelo diabo, irmão, não presta não. Mas ser quebrado pelo oleiro é bênção. Aos teus pés estou. Deixa Ele quebrar você agora, porque Ele tem poder para te fazer de novo. Que eu tiver, receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas. Cadê as lágrimas? Cadê as lágrimas? Ele vai olhar para você agora. Basta um olhar no teu rosto. Olhe para ele, irmão. Fui perdoado logo que te vi. O olhar dele vai revelar para você que ele te perdoou. E todos os meus tesouros Vou derramar. eu estou sentindo um avivamento aqui, irmão. O dono dessa obra está aqui. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés.
aos pés do meu amado. Eu quero o meu vaso. Eu quero o meu vaso Aos teus pés, aos pés do meu amado. Oh, venha, Senhor. Venha, Senhor, espírito de quebrantamento. Venha, Senhor. pés do meu. Sinta o alívio na sua vida agora, irmão. Quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. E não importa o preço, cante, do perfume derramado. Derrama esse perfume. Tua presença Vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso. Derrame esse perfume aí, irmão. Derrame esse perfume aí. Se derrame na presença dele. Aleluia. É nos pés de Jesus. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Quero ouvir a igreja cantando e orando assim. Eu quebro meu vaso. Eu quero meu vaso aos teus pés. Malamaste karabagande fly kirekana kitikema sekanaye. Enagasini kinegana bashiri kete kaso de keramais rakenete kaya soderemana. Bem suave. Quero que você comece bem suave assim, irmão. Dizer glória, 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 Jesus. Jesus glorioso, tu és o ressurreto, meu Jesus. Tu és vivo, poderoso, santo, santo és o Senhor. Tua presença vale mais, tua presença vale mais do que todo tesouro que tenho. Senhor, eu quero me derramar na tua presença, que é para meu interior, rasgar o meu coração. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, meu Jesus.
quero beijar os seus pés, Senhor Jesus. Eu quero beijar os teus pés, ó Jesus. Esses pés que estão com os furos dos pregos do madeiro, que me justificou, me reconciliou. O Senhor se fez pobre para me enriquecer na tua presença. O Senhor pegou a minha vida maldita e me deu a sua vida abundante. Coloque a mão no teu coração agora, irmão. Coloque. Começa a sentir um fogo agora subindo da planta dos seus pés até o alto da tua cabeça. Deixa queimar, irmão. Abra os teus olhos espirituais agora. Estou ouvindo a voz de Jesus dizendo que ele disse para Lázaro quando estava sepultado. Ele disse: Lázaro, venha para fora. Ele está chamando você para fora, você que está morto. Venha. Ele te chama pelo teu nome, venha para fora, venha. Venha. E Jesus dá a segunda ordem: desatai-o. Tem anjo de Deus desatando você aí, irmão. Ele está abrindo os seus olhos, tirando a ata que impede você de dar glória a Deus, abrindo a tua boca. Avive esse povo, Senhor. Avive esse povo, meu Deus. Aviva, Senhor. Aviva, meu Deus. Aviva, Senhor. Aviva. Você que foi tocado aí, irmão. Irmã, você que foi tocada. Você foi tocado? Foi? Então Jesus está falando com você. Pedes o que quer que eu te dou. Ele está falando com você aqui agora. Você que foi tocado, você que não foi, outro dia ele vai chamar você também. Mas você que foi tocado, está chorando por dentro aí. Está chorando por dentro. Ele está dizendo: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Conta para ele. Eu quebro vaso. Aos teus pés. Conta para ele aí, irmão, conta. Aos pés do meu. Liga para ele: Senhor, eu sou tão fraco. Eu tenho errado, Senhor, na minha vida particular, na minha família, nos meus relacionamentos. Eu tenho errado. Só problema eu arrumo para mim. Jesus, me ajuda. Ele vai fazer esse milagre da sua vida, irmão. Você vai ver o milagre de Deus a partir de agora. Você vai viver essa experiência em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus aí? Quem recebeu, diga amém. Quem recebeu, diga glória a Deus. Então solta uma salva de palmas e glorifique assim Jesus. Bem forte, irmão, bem forte. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Em nome de Jesus. Não vou segurar muito não, para não atrasar. Custei acabar mais cedo. Ô Jesus, obrigado. Domingo de manhã, 9 horas, tem aqui pré-batismo. Domingo às 18 horas, mais um culto abençoado na presença do Senhor. Amém, irmãos? Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Santo Espírito seja com todos e todos. Digam! Quem precisar de uma unção do pastor pode vir aqui na frente, que eu estou à sua disposição.